Visão CNN recebe agora o advogado e professor de Direito Penal da USP, Gustavo Badaró. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu gostaria de começar, Luciana falando aqui, eu gostaria de começar exatamente sobre esse trecho que nós acabamos de assistir aqui. Como é possível um advogado omitir algo tão importante dentro do processo do seu próprio cliente? Quais são as consequências, doutor? Veja bem, Luciana, essa não era propriamente uma questão dos autos da investigação ao que o cliente dele estava subordinado. Portanto, não era uma informação que ele necessariamente teria que compartilhar com o cliente. Imagino, obviamente, que cenários deviam estar sendo feitos sobre o que poderia acontecer, qual seria a linha de argumentação do Queiroz se ele fosse encontrado, se ele prestasse declarações nesse sentido. Portanto, seria estranho que essa informação não fosse levada ao cliente. Mas não há nenhum ilícito do advogado em não levar essa informação ao seu cliente. Não prejudica o processo em nada. O cliente poderia achar que havia uma quebra de confiança, Luciano. Quer dizer, a relação entre advogado e cliente é uma relação de confiança. O cliente pode achar que esse fato é relevante e que ter sonegado dele essa informação seria uma quebra de confiança. Mas em relação ao processo em si, e a investigação ainda não é um processo, é só uma investigação que ainda está em curso, não me parece que haja prejuízo. Doutor Gustavo, boa tarde, muito obrigado por sua participação aqui no Visão CNN. Um dos argumentos que tem sido utilizados, inclusive até pelo próprio senador Flávio Bolsonaro, é de que essa investigação não é de agora, ela já tem quase 2 anos, não houve nenhuma denúncia e agora vem como uma bomba, entre aspas, a prisão aí de Fabrício Queiroz. Agora, existe algum prazo para que de fato o Ministério Público complete uma investigação, apresente uma denúncia ou não? Isso está dentro do cronograma comum de qualquer investigação policial que também tem a participação do Grupo de Atuação Especial do Ministério Público? Bem, há um prazo para a investigação estar concluída e esses prazos são diferentes quando o investigado está preso e quando o investigado está solto. O investigado estando solto, o prazo é de 30 dias, o investigado estando preso, o prazo é de 10 dias. A diferença é que quando o investigado está solto, esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado sucessivamente sem nenhuma consequência. Já quando o investigado está preso, se a investigação não for concluída em 10 dias, o investigado deverá ser colocado em liberdade. Então agora, diante da prisão preventiva do Queiroz, a investigação tem que ser concluída dentro de 10 dias e o Ministério Público, ao receber a investigação concluída, terá 5 dias para oferecer denúncia contra o Queiroz. Se a investigação não for concluída nesse prazo ou ele não vier a ser denunciado nesse prazo, a defesa terá argumentos para pedir o relaxamento da prisão preventiva do Queiroz por excesso de prazo. Isso o senhor está querendo dizer, só para a gente amarrar essa sua fala, que nos próximos 15 dias a gente deve ter ou não uma denúncia? Ou teremos uma denúncia... Desculpa. Sim, pode falar. Ou teremos uma denúncia, ou o Ministério Público terá que concordar com que o Queiroz seja colocado em liberdade para que a investigação possa prosseguir por mais tempo. Sim, esses são os próximos caminhos. Doutor, ontem o Frederico Assef, advogado, agora não mais do senador Flávio Bolsonaro, nesse processo, disse aqui em entrevista para o nosso analista Caio Junqueira que não é crime movimentação financeira atípica. O que configura esse crime de movimentação financeira atípica? Quando isso passa a ser crime? Bem, o COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira, ela tem por atividade normal ou regular receber informações, processar informações e disseminar informações. O COAF não analisa propriamente crime, embora ele seja um órgão voltado à lavagem de dinheiro. O que ele analisa são movimentações atípicas. Para que essa movimentação atípica caracterize um crime de lavagem de dinheiro, é preciso que essa movimentação, fora dos padrões, tenha sido realizada com o propósito de ocultar ou dissimular a origem, a propriedade, a titularidade de algum valor que se sabe ser produto do crime. Então, é possível que eu tenha movimentações atípicas que não caracterizam lavagem de dinheiro, mas toda vez que eu tenho uma movimentação atípica, isso indica a necessidade de se investigar se essa movimentação, além de ser atípica, também caracteriza o crime de lavagem de dinheiro. Se tiver propósito de ocultar algo, sim, aí crime.
Se essa investigação for com o propósito de ocultar a natureza ilícita de um valor, aí caracterizará o crime de lavagem de dinheiro. Professor, um dos motivos apontados para a prisão do Fabrício Queiroz foi a obstrução de justiça. O senhor poderia explicar de forma simples para a gente quais ações podem configurar, por exemplo, uma tentativa de obstrução de justiça? Posso sim. É importante essa pergunta porque nós temos o crime de obstrução apenas de investigação de organizações criminosas. Diferente de outro país, eu não tenho um crime de obstrução da justiça para qualquer delito. Mas um dos crimes que está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro é o crime de organização criminosa. Então, a lei de organização criminosa, além de prever o crime de organização criminosa, prevê que é crime obstaculizar ou embaraçar a investigação de organização criminosa. Então, por exemplo, destruir documentos, ocultar testemunhas, colocar provas falsas para que elas sejam encontradas, afastando o direcionamento normal da investigação. Tudo isso pode caracterizar o crime de obstrução de investigação de organização criminosa. Agora, com a saída do advogado Frederico Wassef, qual é a chance dele ser chamado para depor ainda nessa investigação? E qual é a proteção que ele tem pelo sigilo profissional? Bom, veja bem, a proteção do sigilo profissional é uma proteção fundamental da prerrogativa da advocacia, mas o sigilo profissional existia entre o Frederico Wassef e o senador Flávio Bolsonaro. Continua a existir, não é porque ele deixa de ser advogado do Flávio que afasta-se o sigilo profissional. Mas ele nunca foi, ao que me conste, advogado do Fabrício Queiroz. Portanto, questões relacionadas ao que foi discutido sobre a estratégia de defesa entre o Flávio Bolsonaro e o advogado Frederico Wassef estão protegidas pelo sigilo profissional e, por lei, ele é proibido de revelar esses dados. Agora, eventualmente, questões relacionadas com o Fabrício Queiroz, que ele tenha conversado, que ele tenha tratado, essas não estarão protegidas pelo sigilo profissional, porque ele não era advogado do Fabrício. E como é que diferencia isso, doutor? É pelo fato de quem dava procuração a ele e quem ele atuava nos autos como defensor. Ao que me parece, ele tinha procuração do Flávio, atuou, propôs medidas jurídicas em favor do Flávio. E quem, no curso dessa investigação, tinha procuração do Fabrício Queiroz e defendia o Fabrício Queiroz, era um outro advogado. É assim que se diferencia essa relação cliente-advogado e, portanto, que está cobertado pelo sigilo. Agora, o fato do Fabrício Queiroz estar na casa que pertence ao Wassef, mesmo ele dizendo, inclusive, em entrevista à CNN, que ele nunca mantinha contato por telefone, nem por mensagens, não sabe como ele estava lá ou não sabia que ele estaria na casa. Isso, de alguma forma, mesmo com essas afirmações por parte do advogado, podem, de certa forma, render algum tipo de complicação para ele futuramente pelo fato de um investigado estar na casa dele, ou isso nada significa neste momento, professor? Veja bem, existe um crime que é o crime de favorecimento pessoal, que é quando qualquer pessoa, não precisa ser advogado, presta auxílio para alguém se subtrair à ação da justiça. O Fabrício Queiroz estava sendo investigado, embora seja importante esclarecer que não se tinha notícia de mandado de prisão contra ele. Ele não era, por exemplo, o que se costuma dizer, uma pessoa procurada. Ele estava sendo investigado sem nenhuma medida cautelar contra ele. Então, nesse contexto, me parece difícil caracterizar a atitude do advogado como uma hipótese de crime de favorecimento pessoal, porque não havia nenhuma solicitação, nenhuma exigência de que o Queiroz se apresentasse à justiça. Portanto, do ponto de vista de crime, me parece difícil caracterizar essa conduta. É claro que do ponto de vista moral ou do ponto de vista político, isso vai ter outras repercussões, por ele dizer que não tinha contato, que não sabia, e depois a pessoa ser encontrada na casa dele. Mas, em princípio, do ponto de vista jurídico, seria diferente se o Queiroz estivesse se escondendo para não ser preso. Aí poderia mais facilmente caracterizar essa figura delitiva. Mas, no caso, isso depende de aprofundamento e não me parece que esse crime esteja caracterizado, pelo menos pelo que se sabe por hora.
Doutor, falamos aqui do advogado Assef, agora eu queria falar da situação do próprio Queiroz e também da esposa dele, Márcia, que agora é foragida. Primeiro, eles estão em situações diferentes e qual é a possibilidade do Queiroz de ser oferecido uma delação premiada ao Fabrício Queiroz? Bom, veja, a delação premiada sempre pode ser oferecida a qualquer investigado ou a pessoas que nem sejam investigadas. A delação premiada pressupõe que o delator possa ter informações relevantes e mais, possa ter elementos materiais que comprovem essa delação. Então, o que se imagina é que se algum crime foi cometido pelo Fabrício Queiroz, e o que se procura é verificar se o senador Flávio teria algum envolvimento nesse crime, certamente ele seria uma peça muito importante no caso de uma eventual delação e poderia ter documentos como comprovantes bancários, pagamentos de despesas e assim por diante. Mas, obviamente, isso depende de uma vontade dele de colaborar, do interesse dele de colaborar, dele querer ter essa figura de colaborador. Ao que me parece até hoje, sempre que foi ouvido, ele negou a prática de qualquer crime. Ele dizia que mexia com automóveis, comprava e vendia veículos, e o pressuposto da delação premiada é que a pessoa se considere criminoso, confesse a prática de um crime praticado por ela, mas que, além dela, outras pessoas que ela irá delatar praticaram esses crimes. Até hoje, a menos que mude a linha de defesa, o Fabrício Queiroz nunca confessou a prática de nenhum crime. Então, salvo se ele mudar a linha de defesa, não haveria possibilidade de uma delação premiada de quem se diz inocente. Professor, rapidamente, no caso da mulher dele, né, que também foi a pergunta feita pela Luciana, a Márcia Aguiar é considerada foragida. Isso pode trazer alguma implicação maior para ela, inclusive, em relação a este processo? Pode trazer repercussões a ela, porque ela está descumprindo uma medida cautelar imposta contra ela, que dá a ela essa condição. Mas a investigação teria que apurar em que medida ela teria concorrido, ajudado, favorecido o Fabrício para a prática desses crimes ou não. Isso é sempre uma prova que precisa ser feita. Muito obrigada, então, advogado e professor de Direito Penal da USP, Gustavo.